Queridos, paz e graça, é uma grande honra estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje estamos aqui para falar da pré-aula de número 3 e eu queria que você prestasse bem atenção em cada tópico, porque já estamos na aula de número 3 e essa aula é de extrema importância. Já estudamos muita coisa sobre Jesus, sobre o seu nascimento, sobre a sua volta. Hoje nós vamos dar uma pincelada a mais nesse tópico de número 3 e eu queria fazer uma pergunta para você. Será que realmente você crê na salvação e na volta do Salvador? É essa a pergunta que deve ser feita antes de iniciarmos essa aula. É só um break, eu já volto rapidinho para discutirmos esse tema. Paz e graça da parte de Deus. Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma pré-aula. Quero agradecer vocês que estão conosco, que sempre têm deixado o like, que têm deixado perguntas, têm nos orientado, têm deixado também abaixo da nossa lição por que não dizer uma oração em nosso favor e também compartilhar momentos de felicidade conosco. Quero mandar um grande abraço a todos que estão conosco, que nos seguem pelo Facebook, que nos seguem também pelo YouTube e que tem abençoado a Escola Bíblica Dominical. Nós somos aqui da DTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teoflotone, Minas Gerais. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco. Hoje nós vamos falar da lição de número 3. E a lição de número 3 fala sobre a salvação e o advento do Salvador. A leitura bíblica em classe dessa lição está em João, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. É um texto bem conhecido de toda a igreja, dos seus alunos. Você tem aluno novato na sala, coloque ele para estudar durante a semana toda essa leitura bíblica em classe, para que ele esteja a par do que está acontecendo. A sala precisa conhecer um pouquinho do que nós vamos falar no final de semana. E nada melhor do que você pegar parte da aula filmar no próprio celular e enviar para os seus alunos um pedacinho da lição para que eles entendam o que vai ser estudado no final de semana. Tópico a tópico nós vamos discutir aqui e falar um pouquinho de cada tópico. A introdução da nossa revista diz que Deus não abandonou o ser humano no pecado. Querido, nessa introdução eu queria que você prestasse bem atenção. Eu acho que nessa aula, se não me falhar a memória, eu vou estar lá em Brasília com o pessoal. Um grande beijo e abraço para o pessoal de Brasília. Eu vou estar com eles e nessa aula será um prazer estar com vocês em Brasília. E eu sei que Deus vai falar muito através dessa lição. Nessa introdução, eu queria que você falasse para a sua sala que ela nos ensinará e ela nos levará a um pensamento totalizante sobre a infinidade, sobre a infinitude aqui, por que não dizer, de Deus, sobre por que não dizer o termo aqui, a longevidade de Deus. Por quê? Essa é a pergunta. Por que essa lição nos levará a isso? É necessário entendermos aqui nessa lição o termo princípio aqui falado em Gênesis 1, o capítulo 1, versículo de número 1. E também o termo princípio que está em João 1, também o capítulo 1, versículo de número 1. Há um relacionamento aqui, nós devemos observar aqui que ambos estão no início da frase. E por que ambos estão no início da frase? E ambos também denotam tanto o tempo como também pessoa. Por que você fala isso, professor Elias? Porque Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus todas as coisas. Já João vai dizer que no princípio era o verbo. Esse princípio aqui vai dar um ar de ser uma pessoa em Gênesis, mas nós vamos ver que na Trindade, quando nós vemos o corpo dividido em três e também na Trindade de Deus, tricotomia no corpo, Trindade de Deus, nós vamos ver que no início aqui é o próprio Jesus, é o próprio Yeshua, trabalhando no processo aqui de tanto ter o Pai em Gênesis 1, 26, façamos, como também ter o Filho e também ter o Espírito Santo. É por isso que a palavra vai estar no plural, façamos. Nós devemos observar aqui que ambos estão no início da frase, Gênesis 1, versículo 1, João 1, capítulo 1, versículo também de número 1, denotando que há um princípio aqui que rege tanto o tempo como também a pessoa. Querido, esses dois textos, eles estão se alinhando aqui a Colossenses 1, o versículo 17 e 18, é bem conhecido de vocês, eu falo muito sobre isso aqui na aula. Colossenses 1, 17 e 18, diz o seguinte, diz assim: Ele é antes de todas as coisas. Então nós vamos ter o termo princípio aqui com o próprio Jesus. Então ele é antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. De quem Paulo está falando? Do próprio Jesus. Versículo 18 vai dizer assim, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, confirmando o que eu havia falado com vocês de Gênesis 1 e de João também. O primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
Essa é a base que você vai falar nessa introdução. Paulo então está nos mostrando, ele nos mostra que em tudo ele, Jesus aqui, Yeshua, esteve, está e estará no processo, na elaboração da criação e salvação do ser criado pelo próprio Deus. Ele está nesse processo, nesse desenvolvimento. As pessoas sempre me questionam na sala de aula, sempre me perguntam: aonde está Jesus no início da criação? Aonde está Jesus? Porque lá fala façamos, mas como eu posso provar que Jesus está nesse início? Simples, o princípio criou Deus. Esse princípio tanto pode ser pessoa como também tempo, ok? Já o tópico de número 1 vai falar sobre o anúncio do nascimento do Salvador. Você vai falar nesse tópico algo muito interessante. Quando estudamos na lição passada, nós estudamos na lição passada do Antigo Testamento, a vinda do Filho de Deus, ela sempre foi anunciada. Nós falamos sobre isso na lição passada. Assim como também a volta está sendo divulgada ao longo dos anos. Quanto à vinda aqui, você pode falar para o seu aluno que em Gênesis 3, versículo 15, até Zacarias 12, versículo 10, ou seja, de Gênesis a Zacarias, nós temos o relato de que o Filho de Deus estaria entre os homens. É necessário entender aqui que parte do que foi falado era totalmente desmerecido por homens que viviam em atitude aqui carnal. Logo, eles não entenderiam, como diz Paulo, o que era espiritual. Não é a mesma coisa que está acontecendo hoje? Quando nós falamos sobre a volta de Jesus, as pessoas zombam, as pessoas duvidam, muitas igrejas nem mais pregam sobre esse tema. É o mesmo problema que nós tínhamos no passado, nós estamos tendo agora, no presente, que nós estamos vivendo agora. Já no tópico de número 2 da nossa lição, vai falar assim, anunciado pelos anjos. Querido, o anúncio do nascimento do Filho de Deus, o reinado espiritual de Jesus, é de completa alegria. Você deve falar isso, pois durante aproximadamente 430 anos, o povo não ouvia a voz de Deus. É interessante que o tempo do clamor do deserto é o mesmo tempo do silêncio de Deus com o povo. Por quê? Porque Deus, ele já havia se manifestado de diversas maneiras e o povo ainda não entendia o seu plano espiritual. O povo não estava entendendo o plano espiritual, justamente por estar apegados aqui ao sistema, à esfera carnal. Acaso não é a mesma coisa que nós estamos passando hoje? Acaso nós estamos vivendo o mesmo problema das pessoas apegadas ao sistema e esquecendo da promessa de que Jesus voltará, de que Jesus virá e arrebatará a igreja? É isso que você deve levar para a sua sala, para que a sua sala entenda tanto o passado do anúncio do nascimento, como agora a volta do primogênito. Isso deve ser falado em sala de aula. O tópico número 3 vai falar desfrutado pela humanidade. Olha que interessante. A procura aqui dos pastores, a própria revista vai falar isso aqui, pelo Salvador, é exposta pelo autor como a procura do homem por Deus, que o encontra em um lugar totalmente desfavorável a um rei. É isso que a revista fala. Quando nós analisamos esta afirmação, nós entendemos que o melhor lugar para se achar um rei ainda é o pior lugar de nossas vidas. Ainda é o pior lugar de nossas vidas. Ou seja, nosso coração é o lugar. Pois quando nós olhamos para dentro do nosso ser e nos enxergamos completamente vazios, nós aceitamos e temos Ele agora como Deus. Ele preenche esse espaço. Ele passa a fazer morada em nós. Antes, é necessário aqui que o homem ele olhe para dentro de si, ele faça uma auto-reflexão. E ele precisa ver aqui que ele é um ser miserável, ele é um ser dependente, ele é um ser incapaz. A Bíblia diz que nós somos trapo de imundície. Aí sim, Jesus, como rei, elabora uma limpeza no processo de salvação. E nessa limpeza ela vem por completo, através de quê? Através do seu sangue, trazendo vida a quem antes estava morto. Há um texto muito bom para comprovar isso. 1 Coríntios, se não me falha a memória, 1 Coríntios, o capítulo 6, o versículo de número 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? É interessante que eu não anexei aqui no copia e cola, mas eu queria que você colocasse na lição, que
que Jesus ele deixa os holofotes de Jerusalém e vai morar em Cafarnaum, um lugar totalmente desprezado. É muito interessante isso, que ele deixa o lugar onde poderia ter a projeção muito mais rápida do Evangelho e vai escolher discípulos num lugar onde ninguém era letrado, onde ninguém tinha estudos, onde ninguém era capaz. E isso é interessante você frisar um pouquinho disso, o porquê Jesus foi morar em Cafarnaum, os 3 anos de ministério de Jesus em Cafarnaum, e eu quero falar isso em Brasília. Já o tópico de número 2 vai dizer a concepção do Salvador. Nesse tópico, a concepção do Salvador, a concepção aqui é a fecundação para gerar um ser vivo. Entenda isso aqui, o significado. Significa fecundação, fertilização, geração, procriação. Esse processo já estava nos planos de Deus, que nós chamamos de presciência. Existe uma diferença entre elaboração de um plano e exatidão de um plano. Isso deve ficar claro. Quando digo que um trem aqui vai seguir de Minas para Vitória, no Espírito Santo, ele vai chegar à Vitória, nós sabemos disso. Independente aqui do percurso que ele venha a tomar, mas justamente o processo de chegar em Vitória, mesmo tendo outros rumos, nós sabemos que ele está destinado à Vitória. A falha do calvinismo está justamente aqui. Por quê? Quando o Adonai elabora o projeto de salvação, o mesmo pode passar por diversas eras, por diversos tempos, mas com certeza irá chegar aqui no seu estado final. Isso aqui é magnífico. A diferença é que cabe a quem está de fora entrar no trem ou não. Esse entrar ou não é o projeto e é o que nós chamamos de livre-arbítrio dentro do projeto de Deus. O projeto está aqui, o trem está passando. Quem está para o lado de fora tem o livre-arbítrio de entrar ou não no trem. É interessante que você vai falar que desse projeto, todos aqui sabem desse projeto, todo mundo tem ciência desse projeto, mas está no projeto, nem todos querem. Logo, a soberania de Deus está em fazer o projeto e não obrigá-lo a aceitá-lo. Há um texto muito interessante de João, o Evangelho de João, o capítulo 10, o versículo de número 7 e 9, diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Olha que interessante. Aí ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. É necessário que você entre e você esteja ciente. É o que nós chamamos de raciocínio. Logo, você tem o privilégio de escolha, livre-arbítrio. Aqui cai a tese do calvinismo por completo. O tópico de número 2, do item 2, ele vai falar sobre o nascimento de Salvador. O nascimento de Jesus tem como um dos seus propósitos mais firmes aqui promover a aproximação entre Deus e o homem. É interessante isso aqui. O nascimento de Jesus ocorreu também para que o governo de todas as coisas, não apenas aqui celestiais, fossem dadas a ele. Jesus, o Deus homem, desenvolveria aqui um espírito perfeito capaz de compreender, ou seja, ele era um espírito perfeito capaz de compreender as necessidades humanas, perdoando os seus pecados e ao mesmo tempo ser totalmente agradável a Deus. É um processo no total. É por isso que em todo o ato de salvação, Jesus foi perfeito, e isso deve ser falado. O tópico número 3 fala um roteiro divino de vida. O nome da criança deveria ser Jesus. Esse termo Jesus aqui, que é a versão grega do nome Josué, que significa o Senhor é a salvação, é muito interessante, você deve frisar sobre isso, e já foi falado em algumas outras lições. O nascimento seria marcado tanto de maravilhas espirituais como também carnais. Então, espirituais que nós podemos rotular, nós temos o anjo anuncia a Maria, o mês em que foi feito o anúncio a Maria, Lucas 1, 26,
Há um texto, quem gosta de numerologia, eu amo numerologia, Lucas 1:26, vai falar o mês em que Jesus foi anunciado. Lucas 1:26, olha o que diz o texto. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado a parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. No 6º mês. 6º mês nós vamos ter 6 como o dia em que o homem foi criado. Só para você ter uma noção. Então, aqui entra, nós chamamos de quesito espiritual. Entra que o Espírito Santo envolveria Maria, então é espiritual, e José compreende e tem uma resposta através de sonho, que também é espiritual, não foi carnal. José teve uma visão, um sonho, e esse sonho foi espiritual, não foi uma visão como Maria teve, muito diferente. Já no quesito carnal, nós vamos ter Maria era virgem, você pode destacar isso aí, e ela permite estar e ser o plano de Deus salvífico, ser o plano aqui salvífico de Deus para a humanidade. Onde eu acho algo sobre isso? Lucas 1, versículo 38, um pouquinho mais à frente de onde você estava, diz assim: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, quando ela permite isso, o anjo se ausenta. O recenseamento romano obrigou aqui José e Maria a voltarem a Belém, que isso teria que se cumprir a palavra de Isaías, que ele nasceria em Belém Efrata, e também os outros profetas também haviam anunciado isso. O próprio Zacarias e outros profetas que anunciaram, o próprio Naum também fala sobre isso, todos eles anunciavam isso. E em Belém aqui, cidade natal de quem? De José. Onde eu acho Lucas 2, o capítulo 4, diz assim: José também subiu a Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. O versículo número 6 diz: estando eles ali, aconteceu completaram-se os dias. Esse é a base carnal que nós temos para isso. O tópico de número 3 vai falar assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que interessante. Não existe como mudar a história falada pelos discípulos. Não existe como mudar a história pesquisada por Lucas, que percorreu diversos lugares para falar os acontecimentos a quem? A Teófilo, com minuciosos detalhes dos ocorridos, querido. Lucas cansou, Lucas teve que colocar no literal aqui os pergaminhos debaixo do braço e partir para lugares longínquos e perguntar: onde mora Pedro aqui? Quem é Pedro? Pedro, quem é Mateus? O que você viu do fato? Vocês viram falar sobre Jesus porque ele queria relatar a Teófilo. Sem contar aqui os diversos milagres feitos pelo mestre. Não tem como você mudar a história, não existe como você tentar tirar esses acontecimentos de Jerusalém. Os milagres que Jesus fez tanto desafiou a física quanto a química e demais leis existentes. Por quê? Porque ambos foram criados por ele. Mas se houver ainda alguma dúvida, e sempre há alguma dúvida, basta olhar para alguns textos bíblicos aqui, como João 11, o versículo 35, quando ele sente saudades, prova que ele estava num corpo humano, e vai nos mostrar o quesito humano. João 11:36, quando ele sente dor, também prova que ele estava num corpo humano. Mateus 27:50, quando ele sentiu tristeza de morte. E ainda Mateus 26:38, quando ele se sente cansado. Isso tudo mostra que ele estava num corpo humano. Mas Jesus não vê o que? Tudo isso nos mostra. Mateus 27:50, quando ele sentiu tristeza de morte, que é interessante. Mateus 26:38, quando ele se sente cansado, também é muito interessante. Todas essas afirmações nos mostram o Filho de Deus em um corpo humano, em um estado humano. Isso aqui não há como tirar da história, não tem como tirar. Você pode até tentar, mas não existe essa possibilidade. O tópico número 2 do item 3, já caminhando aqui para o final da nossa revista, fala sobre a humilhação do servo. A humilhação do Filho de Deus não começa aqui no Calvário, é isso que você deve levar para a sua sala, mas ela começa ao deixar a sua glória, ao deixar aqui o esplendor, deixar o seu poder para estar onde? Para estar num corpo humano, estar num corpo de pecado. É muito diferente aqui do que
ele mesmo havia criado. Por que você está falando isso, pastor Elias? Porque ele criou algo puro, o sopro, seu próprio ser, seu próprio espírito se tornou algo vivente. Então ele tinha criado algo puro. Agora não, esse ser manchado, ele tem que sair da sua glória, deixou a sua glória, a sua plenitude da glória, para habitar no ser caído, no ser manchado. Entra aqui o fato dele ser julgado, o fato dele ser açoitado, o fato de ser cuspido e humilhado pela própria obra de sua mão. Ou seja, aquilo que ele criou o passa a massacrar. Obra essa aqui, querido, que ele estava vindo para salvar, que ele veio para salvar. Há um texto muito interessante que eu gosto de compartilhar com os meus alunos, está em Filipenses, o capítulo 2, no versículo 7 e 8, diz assim, olha que interessante: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É magnífico esse texto. Nós podemos enxergar Deus deixar sua glória e nos mostrar um amor tão grande, que nós falamos sobre o amor de Deus há umas lições atrás. Nós vimos que tudo isso ele fez por me amar. É a lição da próxima, se não me falha a memória, a lição de número 4, vai falar sobre o amor de Deus. Por que não vivenciar esse amor nesses nossos dias? Por que não pregar esse amor nesse nosso tempo? Já o tópico número 3, chegando no final da nossa revista, vai falar sobre o exemplo a ser seguido. Ser exemplo aqui é a maior dificuldade nos últimos dias. Por que eu falo isso? Eu falo com muita tristeza, porque as pessoas não têm referência de exemplos. Mas quando analisamos a vida do Filho de Deus, a vida do Filho de Adonai, nos colocamos como parte de seus planos na terra, quando nós nos colocamos como parte do plano de Jesus aqui na terra, nós entendemos que apesar de todas as afrontas, apesar de todas as perseguições, calúnias, difamações, ainda precisamos ter os nossos olhos fixos em seu amor. Não na aparência, porque Isaías disse que ele não tinha aparência. Se nós analisarmos a aparência, nós não enxergaríamos o Filho de Deus, nem tampouco um rei aqui. Nós temos que fixar os nossos olhos no seu amor, fixar os nossos olhos aqui na obra de sua salvação, em todo o seu sofrimento, por amor a quem? Por amor a mim, por amor a você. Querido, um homem, quando nós falamos desse amor aqui, ele amou um homem cheio de pecado e que ia continuar e vai continuar pecando, e assim dependente de quê? Dependente da graça. É por isso que ele enxergava em mim, enxerga em você a dependência da graça em todo o tempo. Hebreus 4, o versículo 15 e 16 diz que porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém que como nós, olha que interessante, ele pode se colocar em nosso lugar, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí o versículo 16 ele diz assim: chegamos pois com confiança ao trono da graça, chegamos pois com confiança ao favor imerecido. Olha que interessante isso aqui. Aí ele diz, para que possamos alcançar misericórdia, e a misericórdia ela se renova a cada manhã. Aí ele diz, achar misericórdia e achar graça, e achar favor imerecido, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É interessante você levar essa reflexão nesse último versículo e dizer para a sua sala que esse tempo é chegado. Eu não sei o que você vive, o que você está vivendo, eu não sei qual a situação que você está nesse momento, mas eu quero te dizer que a graça de Deus, ela ainda está no nosso meio, ela ainda se faz presente, um dia será retirada. Então a hora de você abraçar a graça é agora, a hora de você entender a graça é agora, a hora de você viver o momento oportuno da graça, ainda é esse tempo, pois um dia ela será extinguida do nosso meio. Querido, não importa o que você fez, não importa o que você está vivenciando, o que eu quero te dizer é que Jesus ainda quer te abraçar,
e demonstrar o verdadeiro afeto, o verdadeiro amor de um pai para com o filho. Viva esse momento, se entregue a essa aula e faça com que seu aluno perceba que ele é querido, ele é amado do pai. Até a próxima aula e a fé em Shalom. Um grande beijo no coração.